Olá meus amigos, olá minhas amigas, meu nome é Daniel Francisco Melo, sou cirurgião plástico, cirurgião crânio-maxilofacial aqui da Clínica Vivater. A nossa conversa de hoje visa destacar alguns aspectos que são de fundamental importância para o resultado. A gente pode falar de todas as cirurgias, né, independente de detalhes, de região, que é o pós-operatório, né? Muitas vezes alguns colegas de outras especialidades e também da cirurgia plástica não dão a adequada atenção ou não preparam o paciente para aquilo que ele vai passar no pós-operatório, né? Algumas pessoas perguntam coisas mais simples como: doutor, esse procedimento dói? Eu vou ter dor no pós-operatório? Esse é um aspecto sem dúvida de grande importância, né? E desde sempre a minha resposta, pelo menos a minha opinião em relação a isso essa cirurgia pode ou não apresentar isso é uma coisa bastante também variável entre diferentes pessoas, mas você vai ter medicamentos adequados prescritos para aquela situação. Então, os analgésicos, bem como antibióticos e outras medicações que são prescritas, você já tem que conversar no pré-operatório. Essa normalmente é a minha maneira de explicar isso e de trabalhar com os meus pacientes. Restrições de pós-operatório, né? Vai poder levantar peso, não vai poder levantar peso, filho para quem tem, atividades de trabalho, retorno à atividade física, quem faz caminhadas, corridas, atividade de academia, por exemplo, tudo isso é importante. E lógico, é diferente em uma cirurgia que você tem uma correção pequena, uma lipoaspiração, cicatrizes pequenas, ou por exemplo de uma cirurgia abdominal, de uma dermolipectomia, uma cirurgia de mama. Mas em média, os tempos de afastamento variam entre 4, 5 semanas até 6 a 8 semanas, em que a gente vai retomando as atividades físicas de modo progressivo, né? De intensidade e cargas mais leves, voltando a atividades normais. Para lipoaspiração, para cirurgias menores do contorno corporal, muitas vezes esse retorno pode até mesmo ser um pouco mais precoce. Cirurgias mais extensas, cirurgias associadas, cirurgias com incisões maiores, muitas vezes a restrição em relação a esforços e atividades físicas tem que ser um pouquinho maior. E isso o paciente precisa estar consciente no pré-operatório, lógico, para ele se programar para a ajuda que ele vai precisar em casa, o tempo de férias, o tempo de afastamento do trabalho. Esse é um ponto crítico. Cuidados com cicatrizes são sempre também questões bastante frequentes que nós temos, é lógico. Uma cicatriz que tem um cuidado técnico pelo cirurgião tem um sucesso maior na evolução, mas o paciente precisa cuidar muito também. Então, não se expor ao sol, usar um protetor, fazer massagens e hidratações no local, são todas coisas clássicas, importantes, que têm que ser destacadas. Medidas que são consideradas profiláticas em relação a problemas da cicatrização, o uso de plaquinhas de silicone, gel de silicone também, que muitas vezes tem benefícios, alguns tratamentos incluindo laser para cicatrizes que possam estar um pouco mais escuras ou alteradas, também são bem-vindos desde que no momento correto e utilizados pelo tempo correto. Alguns tratamentos desse tipo o paciente pode precisar utilizar por 6 meses, 8 meses. Isso são coisas importantes também que a gente tem que destacar já desde o pré-operatório, né? E no pós-operatório, no momento oportuno para isso ser iniciado e o tempo de utilização, né? Sem dúvida nenhuma, essa é uma área em que existe um apelo comercial muito grande, alguns produtos que são vendidos por aí como os salvadores da pátria, né? de cicatrizes que possam ter algum problema e nem sempre apresentam resultados consistentes ou mesmo não foram submetidos à análise científica, ou seja, aquilo não mostrou nenhum resultado e basicamente o que você tem é uma indústria fazendo propaganda e dizendo que aquilo funciona. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de tratamento, se ele tem evidência científica, se já foi comprovado que aquilo efetivamente funciona, né? Um último aspecto que a gente pode comentar, que também é bastante importante em cirurgias do tipo abdominoplastias ou dermolipectomias abdominais e sobretudo nas lipoaspirações, é a drenagem linfática, né? As alterações de edema e o inchaço que acontece nessas cirurgias são esperadas, são bastante comuns e as drenagens linfáticas realizadas por um profissional com experiência nessa área ajudam bastante numa recuperação mais rápida e que os resultados da cirurgia também se estabeleçam de forma mais
completa e mais precoce. Então é uma orientação que nós temos para essas cirurgias como frequente, e o paciente é orientado a iniciar 5 dias ou 10 dias depois no máximo, normalmente, dessas cirurgias, desde que a evolução geral esteja adequada. Nós liberamos para o início desses tratamentos complementares. Existem uma série de outros tratamentos complementares, com ultrassom, métodos associados para melhorar a qualidade de pele, resistência, tensão, induzir retrações de pele, e isso é indicado de modo individualizado, dependendo da indicação, na necessidade, por exemplo, de uma lipoaspiração, uma cirurgia que já possa estar sendo refeita, que o paciente tenha operado com algum outro colega, áreas de fibrose, em pacientes já submetidas à lipoaspiração, algumas vezes a dificuldade técnica que nós podemos ter para retoques ou refinamentos nesse grupo de pacientes. Então isso também também são possibilidades que podem ser utilizadas para melhora. Então a mensagem final é que o preparo no pré-operatório ele é fundamental, a execução técnica, que é a parte dependente do cirurgião, logicamente, mas não esquecendo e não deixando de destacar o papel do pós-operatório em todos os seus cuidados que têm que ser seguidos pelo paciente a partir da orientação do cirurgião plástico que o operou e que está acompanhando. Ok? Muito obrigado novamente pela atenção, estou à disposição para perguntas, aguardo os comentários, curtam e compartilhem os nossos vídeos, a gente está à disposição buscando sempre o melhor e informar todos vocês. Obrigado.